Reviravolta com Alcaraz. Argentino vai voltar ao Flamengo? Everton vai exercer a obrigação de compra? Filipe Luís toma a decisão sobre o futuro do meia Vitor Hugo, que está retornando de empréstimo. Treinador faz mistério e definirá time momentos antes da partida. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão, noite de Libertadores da América. Vamos com tudo, vai pra cima deles, Mengô, lá no morro, na altitude, em Quito, contra a LDU. Vamos falar um pouquinho aqui desse jogo importante, porque o Flamengo encerrou a preparação na tarde de ontem, um treino no Estádio Olímpico Atahualpa. Filipe Luís contou aí com todos os jogadores à disposição, à exceção dos 3 que ficaram no Rio de Janeiro, né? O Filipe não esboçou a escalação e fez um mistério, né? A atividade teve aí uma dinâmica sem colocar aí os 11 iniciais. E aí ficou todo um mistério, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém pode dizer qual será aí o time titular, só mesmo o Filipe Luís, momentos antes do jogo, vai aí informar aos atletas. As 3 ausências vocês já conhecem: Alexandro, Alan e De La Cruz. Lateral esquerdo está se recuperando de um edema na coxa esquerda e os meio-campistas foram poupados por conta aí da altitude. Na lateral esquerda, o substituto natural é o Ayrton Lucas, que inclusive jogou contra o Vasco, saiu com câimbras, mas o treinador já sinalizou aí que pode improvisar o Varela no setor. Na zaga, Danilo pode voltar ao time ao lado de Léo Ortiz. Arrascaeta é um atleta que pode ser avaliado nessa questão aí de minutagem, controle de carga. O uruguaio foi titular nos últimos 5 jogos. Sem De La Cruz e Ala, a tendência é que Gerson seja um pouco recuado, né, para atuar ali mais próximo de Pulgar. Com isso, fica aberta a disputa no ataque, de volta ao seu país natal. Plata é forte candidato a ganhar uma das vagas. Aliás, o Plata tá jogando muita bola, hein, gente? O equatoriano pode jogar tanto pelos lados quanto como centroavante ali, como fez aí no início do ano com o Bruno Henrique ali. Ele formou dupla com o Bruno Henrique no ataque, né? E aí tem Bruno Henrique, Michael, Cebolinha, Luiz Araújo. Aí o Filipe Luís é que vai definir, né, o quadro ofensivo ali, né, o esquema de ataque do Flamengo. Bom, provável escalação que a gente tem aqui, provável, tá, gente? Não é a escalação. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo, Ayrton Lucas ou Varela, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Plata, Michael e Bruno Henrique. Esse provável time do Flamengo, você gostou? Qual seria o Flamengo ideal para enfrentar a LDU na altitude do Equador? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O Filipe deve aí mandar a campo a força máxima, né? O Flamengo ideal, com as peças que ele tem à disposição, porque não dá para brincar com esse jogo, gente. O Flamengo precisa pontuar no Equador. A situação do Flamengo pode ficar crítica em caso de uma derrota, porque o Flamengo tem 3 pontos, uma vitória na Venezuela contra o Deportivo Táchira. A derrota no Maracanã para o Central Córdoba foi muito ruim e pode complicar em caso de derrota hoje, porque não basta só o Flamengo vencer os 2 jogos que tem em casa, contra o próprio Deportivo Táchira e o próprio LDU que vai enfrentar hoje, né? Não pode, tem que fazer pontos fora de casa, ou contra a equipe equatoriana hoje, ou contra o Central Córdoba na Argentina. Mas eu confio na classificação do Mengão na Libertadores. Vamos com tudo. Vamos, Flamengo, pra cima deles! Bom, uma informação sobre o mercado da bola que agitou a noite de ontem. Finalzinho da noite, saiu uma informação aí do Mauro César Pereira que o Carlos Alcaraz
está com seu futuro indefinido. O meia argentino estacionou nos 4 jogos como titular na Premier League. Nos 3 últimos, saiu do banco e não começa entre os 11 desde o clássico contra o Liverpool, no dia 2 de abril. Se não atingir 6 partidas entre os titulares no campeonato inglês, que é só o campeonato que resta para o Everton, ele não será obrigado a ficar, em definitivo, na equipe inglesa. Faltam 5 rodadas para o encerramento lá da Premier League. Aparentemente, o clube da Inglaterra está evitando que o argentino atinja essa meta. Assim, não seria obrigado a exercer a compra, desembolsando aproximadamente 20 milhões de euros. O Flamengo percebeu isso, essa maldade. A gente já falou isso há um tempo atrás, que o Everton estava cozinhando a situação do Alcaraz para renegociar os valores com o Flamengo. E aí, o Flamengo já está sabendo, já está ligado, não é bobo nem nada, e começa a receber contatos de outras equipes da Inglaterra interessados em Charles Alcaraz. Mas, com o Alcaraz jogando menos tempo, uma nova proposta em tese fica mais distante, né? Quem não é visto, não é lembrado. E aí o departamento de futebol admite até uma possibilidade de negociá-lo por menos do que custou na negociação com o Southampton. A compra foi fechada em agosto do ano passado em 19 milhões e 800 mil dólares. Foi a maior compra, né, da história do Flamengo, a compra mais cara. O Flamengo não demonstra interesse em sua volta, gente, é importante lembrar isso. Para aquele torcedor que quer o Alcaraz de volta, né, que acha que ele pode voltar, que pode ter aí essa reviravolta de ele não atingir o número de jogos, o Everton não exercer a obrigação de compra, ele retornar ao Flamengo, ele não vai voltar ao Flamengo enquanto Boto e Filipe Luiz estiverem aqui. O próprio Felipe disse que na frente do Alcaraz tinha uns 3 e que ele não tinha encaixado no estilo de jogo, né? Ele é visto como um atleta que só joga em transições e não combina com o modelo de jogo atualmente adotado pela equipe rubro-negra. Eu queria muito a sua opinião aqui sobre sobre Carlos Alcaraz a respeito dessa situação. Você queria o Alcaraz de volta? Daria uma segunda chance para ele ou não? Mas o Felipe já disse, né, que ele não se encaixa e tudo mais. E aí, o que você faria com o Alcaraz? Usaria ele como uma moeda de troca por alguma contratação lá da Inglaterra? Venderia para algum outro clube? Ou você toparia receber menos do que os valores acordados com o Everton? Porque se ele não atingir esse número de jogos estipulados em contrato, o Everton pode renegociar os termos com o Flamengo. Beleza, até aí tudo bem, é do jogo, é da negociação. Agora, se estipular um valor, né, para o Everton, naquela ocasião, no ano passado, quando o Everton, nesse ano, quando o Everton levou o Alcaraz no início do ano, e baixar muito o valor, e aí, será que é viável? Será que o Flamengo não vai perder dinheiro? O que você faria nessa situação do Alcaraz, hein? Ainda falando sobre meia, e pode ser mais uma reviravolta, o Flamengo poderá contar com o retorno de Vitor Hugo. Vocês lembram do Vitor Hugo? Ele tá lá no Göztepe da Turquia. Ele volta ao Flamengo agora em junho, né? Termina o empréstimo e o Göztepe não vai exercer a opção de compra. No entanto, o técnico Filipe Luiz não conta com o atleta e o Flamengo tentará negociá-lo com outra equipe. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo já sabe que o Göztepe não vai exercer a opção de compra por Vitor Hugo. E o Flamengo estipulou aí na cláusula 6 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais na cotação atual, valor que não será pago e o atleta retornará ao clube. No entanto, o Vitor Hugo não se encaixa no estilo de jogo de Filipe Luiz e a diretoria tentará um novo empréstimo para o jogador nessa janela que abre no meio do ano. O Flamengo vai aproveitar aí a abertura da janela de transferências na Europa para buscar aí um desfecho positivo. O time do Flamengo cedeu aí o meia Vitor Hugo ao Göztepe por empréstimo com opção de compra. E a equipe turca faz parte aí do mesmo grupo que administra o clube inglês. Contudo, o meia não foi aprovado no futebol da Turquia e voltará ao Mengão.
Vitor Hugo chegou ao Gostep em agosto do ano passado. E aí, nesse período, o volante revelado pelo Flamengo entrou em campo em 25 oportunidades. No entanto, o meia tem média de apenas 38 minutos por partida no futebol da Turquia. Por fim, o jogador marcou um gol e não concedeu assistências aos seus companheiros. E rapaz, o Vitor Hugo não emplacou lá na Turquia não, hein? No todo-poderoso Gostep. E agora vai voltar ao Flamengo para ser negociado novamente. Como vocês viram aí na matéria, ele não faz parte do estilo de jogo do técnico Filipe Luiz e a partir de agora o Flamengo só contratará, só vai colocar aí no time jogadores que se encaixem aí, né, nesse estilo de jogo, nesse esquema do técnico Filipe Luiz. Você chegou até aqui? Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos, para o nosso canal. Eu volto ainda hoje com todas as informações de Flamengo e LDU, LDU e Flamengo, esse jogo importantíssimo e decisivo, jogo mais importante do Mengão na temporada. Vamos com tudo, vencer, vencer, vencer a LDU lá no Morro. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!